nada mais, nada menos de 2,70 em mais 9,5 escanteios. Seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos lá analisar os nossos resultados aqui do Telegram, né? Jogos do dia 3 de outubro, sexta-feira. Para você que não sabe, né? Esses jogos são enviados sempre com um dia de antecedência. Esses jogos foram enviados no dia 2 de outubro, às 7h46 da noite, ou seja, para dar tempo suficiente para todo mundo olhar todos os jogos, né? Aqui do outro lado tem a minha lista, o meu controle, né? Vocês podem ver que tem jogos que não são enviados. Para você que está chegando agora aqui no canal, são jogos que eu analiso, aprovo, mas por alguns critérios eu tiro da análise final para o pessoal. Vocês podem ver que aqui um e-mail só tem 2 jogos e aqui um e-mail eu aprovei 3 jogos. Eu não envio por quê? Porque depois eu dou uma olhada no que foi que aconteceu nesse jogo, eu tenho que ver, metrificar, ver se os percentuais estão batendo, ver se eu posso melhorar alguma coisa e tudo mais, beleza? É por isso que tem jogos que não foram enviados, mas a gente vai olhar todos eles. Vamos lá para o primeiro jogo, que é um jogo não enviado lá da Letônia. A gente tem aqui o quê? 3-0, teria batido sem muito esforço, né? 3 gols. Percentual de aprovação bom, variável de aprovação também boa, torneio over, beleza? Vamos passar para o próximo jogo, República Tcheca, segunda divisão, a gente tem aqui um percentual de aprovação bom, variável bom também, torneio over, só que aqui tem um detalhe, esse jogo está na rodada 12, isso é a rodada mínima possível para aprovar um jogo. Por que uma rodada mínima possível? Porque a gente só aprova jogos com números e cálculos, e para ter números e cálculos suficientes, eu preciso de rodadas para ter números. Mas vamos lá ver o que aconteceu com esse jogo aqui. Esse jogo foi 1-0, infelizmente, né? Aqui temos um red. O gol saiu aos 39 minutos, depois não saiu mais nada no jogo. Inclusive, eu peguei esse red aqui. Então vamos lá, né? Aqui não foi green, aqui foi red. Nosso primeiro jogo enviado aqui, temos um redzinho. Vamos lá, o próximo jogo, Polônia. Eu também peguei entrada nesse jogo e eu sei que bateu. Foi 2-1. Aqui, vamos lá, 87% de aprovação, 1,41. A variável já não era uma variável tão boa. Um torneio neutro, mas bateu. E aqui eu tenho que lhe mostrar o seguinte, ó. Primeiro tempo foi 0-0. Isso aqui dá muita oportunidade para fazer alavancar exponencial, que foi o que eu fiz. Daqui a pouco eu mostro as entradas que eu fiz. Só que tem um problema. Logo depois que eu fiz a entrada, saiu esse cartão vermelho aqui, ó. Rapaz, loucura. Isso aqui pode mudar tudo no jogo, pode mudar absolutamente tudo. Quando sai cartão vermelho, eu sempre falo pro pessoal, ó, evita, não faz a entrada depois que sai o cartão, tudo mais. Só que logo depois que saiu o cartão, logo não, né? 20 minutos depois que saiu o cartão, o time que tomou o cartão que fez o gol, ele que abriu o placar aos 77 minutos, depois tomou logo um empate e logo um pouquinho depois, 4 minutos depois, tomou a virada e aí foi, o jogo acabou por aí, 2-1, saíram 3 gols só no segundo tempo. Então temos aqui 2 jogos e apenas um green acima do e-mail. Beleza, vamos seguir em diante, eu já tinha anotado aqui, né, porque como eu falei, eu analisei esses jogos ao vivo, então eu sabia o que tinha acontecido com esses 2 jogos aqui. Passando em diante, a gente vai ter time certo ou empate, a gente tem bastante jogos. Nosso primeiro jogo aqui foi um jogo especificamente para alavancar exponencial. Por quê? Vou lhe mostrar o porquê. Porque a odd para o Alaska, não sei como é que fala esse nome, era uma odd baixa. Esse jogo foi apenas 1-1. O primeiro gol foi justamente do Chirac e o segundo gol foi do Alaska. Ou seja, se você pega esse jogo aqui ao vivo, tanto para gols para o time da casa ou time da casa ou empate, você vai conseguir pegar odds muito melhores do que pré-live, por isso que ele está assinalado aqui para você fazer a alavancagem, entendeu? Porque não vale a pena pegar esses jogos pré-live, porque justamente como a odd é baixa, se você tomar um red, você fica muito para trás com o jogo que a odd era baixa, não vale a pena, entendeu? O risco-retorno é ruim. Próximo jogo, a gente tem um jogo que também eu fiz entrada, e esse jogo aqui, meu amigo, foi uma loucura, foi o jogo do Düsseldorf e Nürnberg, da segunda divisão da Alemanha. Olha só, estava aprovado caso ou empate, se liga só o que aconteceu nesse jogo aqui. Primeiro tempo apenas 1-0, né? O time de fora estava ganhando, o Nürnberg. E aí, o que aconteceu? Aos 67 minutos, Düsseldorf empatou. E aí, depois um pouquinho disso aqui, eu fiz a minha entrada, que era o quê? Düsseldorf acima de 1,5. Já expliquei em outros vídeos para vocês como é que faz esse tipo de entrada, essa metodologia de alavancar exponencial. Eu ensino também aqui dentro do Jacob Friends, tem aulas específicas para isso aqui. Caso você queira participar do nosso Telegram, manda mensagem aqui no WhatsApp que está no primeiro link aqui da descrição, beleza? E aí aqui, né, a gente tem um pênalti para o time de fora, aos 80 minutos de jogo, o cara meteu a mão na bola, foi feião, o cara aqui do Düsseldorf botou a mão na bola. E aí, né, o time de fora fica novamente na vantagem, 2-1. Aqui a minha entrada bateu, aos 83 minutos saiu o acima de 1,5 para o Düsseldorf, batendo, né, ficando positivo aí, entrada boa, odd boa também. E aí, meu amigo, logo 2 minutos depois, né, eles vão lá e deixam os caras fazerem o terceiro gol e pronto.
acabou, não teve mais nada, e aí o time perdeu. Mas é o que eu digo para vocês. Mesmo em um jogo que dá red, você consegue pegar greens fazendo alavancagem exponencial. Prestem sempre atenção a isso. Nosso próximo jogo aqui, o jogo lá da Turquia, Trabzonspor, ou empate, e para alavancagem também, né? Que nem esse outro jogo que eu falei aqui para vocês, o critério era o mesmo, pegar o jogo ao vivo, e dessa vez a gente tem aqui o Trabzonspor ganhando sem muita dificuldade. A odd também era um pouco maior, 1.45 e tal, só que é o que eu falei, né? Você pega um jogo desse aqui ao vivo, você analisa os números da forma que eu ensino aqui, você consegue pegar aqui o Trabzon acima de 1,5, às vezes até um Trabzon acima de 2,5, etc, entendeu? Fazendo alavancagem exponencial. Vamos lá, em diante a gente tem aqui um green. Passando aqui mais para frente, a gente tem um jogo aqui da Suíça. Esse jogo aqui ele era um jogo confronto direto e categorizado também como um jogo um pouco mais difícil, aprovado fora ou empate. O que aconteceu? Fora ganhou 2-0, não foi um placar tão largo assim, mas ganhou. A odd era excelente para ele, né? 2,60, a odd muito boa. Então, a gente tem aqui mais um greenzinho. Passando em diante, temos o próximo jogo, Helmond e Almere. Estava aprovado Almere ou empate, categorizado como jogo difícil. Esse tipo de jogo aqui tem que tomar muito cuidado, tá? Por quê? Porque as coisas mudam muito rápido em jogos assim. Olha só, Almere perdeu 2-1, mas vamos ver o que aconteceu com esse jogo aqui. Vamos lá dar uma olhada. 1-0 no primeiro tempo para o Helmond, e aí aos 84 minutos o Almere vai lá e empata. Isso aqui dá muita oportunidade para fazer a alavancagem exponencial, como eu expliquei no outro jogo, né? E aos 93 eles deixam o time de casa ganhar, né? Poderia ter saído aqui com esse empate, vacilaram. Próximo jogo a gente tem aqui o Maastricht ou empate. E aí o que aconteceu nesse jogo? Era um jogo também, jogo difícil, eu não passei em diante aqui, né? A gente já tá nesse jogo aqui, Maastricht ou empate. Era um jogo difícil também, o Maastricht ganhou de boa, 3-1, não foi tão difícil assim. A odd também era muito boa, 1.91, 2.5, odds excelente, 2.5 não, 2.05. Eram odds muito boas. E aí a gente chega aqui em mais um jogo não enviado. Por quê? Porque era um confronto direto e a odd era baixa. Então eu não enviei por causa disso. E aí aqui é o tipo de jogo que não vale a pena nem para alavancar exponencial. Por quê? Porque ele já era um jogo que ele tinha um risco maior por confronto direto e ele ainda tinha odd inicial baixa. Ou seja, não valia a pena, então eu cortei esse jogo, teria batido na margem de segurança, né? 1-1. Seguindo em diante, a gente tem Bélgica aqui, Ghent ou empate. Peguei entrada nesse jogo também, uma entrada muito boa nesse jogo, peguei Ghent acima de 1,5, ou seja, eu sei que bateu, né, o jogo. Foi 2-1 para o Ghent, e aí a gente tem aqui, olha só, se liga só. Ghent fazendo o primeiro gol aos 9 minutos, depois ele toma um empate, e aí ele faz o gol aos 71 minutos. Certinho, como eu falei para vocês, o momento mais ou menos de pegar a alavancagem exponencial, já expliquei isso em outros vídeos também, a gente tem aqui um green com um jogo um pouco mais difícil e chegamos no último jogo. Esse jogo aqui foi adiado, vou mostrar para vocês que ele foi adiado, né? Vou clicar aqui, ou seja, esse jogo não aconteceu, então vou tirar ele da conta, né? A gente tinha aprovação aqui, né, que era fora ou empate, mas o jogo não aconteceu. Então, eu não vou contar ele, né? Eu não sei o que aconteceu com ele, né? Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já botei aqui o 7 e a gente teve o quê? 1, 2, só 2 reds. Tivemos aí, então, 5 greens para 7, 5 greens para 7 jogos. Tá interessante, time certo empate. Próximas aprovações são 2 jogos em escanteios. Eu sei também o que aconteceu com esses jogos. Por quê? Porque eu acompanhei. Primeiro jogo é um jogo aqui da Polônia, segunda divisão, né? Que eles chamam de divisão 1. E a gente teve aqui 11 escanteios no jogo, com a média geral de 13,09 e aprovado para mais de 8 escanteios. Bateu de boa, não chegou na média geral, mas passou da média de segurança tranquilo, né? Aqui a gente tem um green. Próximo jogo, eu peguei a entrada também nesse jogo aqui do CRB e Avaí. A sexta-feira foi muito boa para pegar ao vivo, excelente, excelente. Vou mostrar para vocês o que aconteceu com esse jogo aqui. Média geral 10,76 e a gente tem aqui quantos escanteios no jogo? Adivinha só? Olha só, 10 escanteios. Praticamente na média geral, né? Praticamente na média geral. A média de sugestão era mais de 7 escanteios e saíram aqui 10 escanteios no jogo. Temos um green também. Agora, né, vamos para os jogos que não foram enviados em menos 3,5, que são também outros jogos que eu não enviei, como vocês já sabem. Vamos dar uma olhada aqui. E aqui tem fatores importantes. Eu aprovei um jogo em over, menos 3,5. Obviamente eu não enviei esse jogo porque o risco era alto, mas vamos ver o que aconteceu com esse jogo. Teria batido 2-0 lá na República Tcheca, segunda divisão.
Em diante, a gente tem um jogo aqui na Geórgia. Geórgia faz parte ali, né, perto da Rússia e tal, uns processos meio de guerra. E aí eu evito mandar, às vezes não abre mercado, às vezes abre. Por exemplo, na Bet365 não abriu, mas nas outras abriram. Beleza. Teria batido também 2-0. Era um jogo que estaria aprovado aqui em abaixo 3,5. Próximo jogo, CRB e Avaí, foi o jogo que a gente acabou de olhar aqui, não foi? Foi o jogo que a gente acabou de olhar em escanteios, né? E a gente tem o que aqui? 1-0 apenas, então teria batido também, ou seja, teríamos aqui 3 greens não enviados em abaixo 3,5. Seguindo em diante, tem 2 jogos enviados em 100 gols, 10, 15 minutos. O mercado de minutos é muito bom, viu? Só que aqui eu aprovei 2 jogos em ligas neutras e não enviei esses 2 jogos. Por quê? Variável alta, e aqui o percentual de aprovação não era tão alto assim, mas tinha um pouco mais de risco, eu não enviei. E detalhe, né, a gente tinha um percentual de aprovação perfeito, 100%, mas mesmo assim eu tirei esse jogo, por quê? Porque eu julguei um risco um pouco maior, foi aquele jogo que teve 2-1, a gente já sabe que o primeiro tempo não teve gol, então teria batido, né, todas as linhas, a linha de 10 e a linha de 15 minutos. Próximo jogo, Coritiba e Botafogo de São Paulo. Foi um jogo que não foi enviado também, vamos ver aqui o que aconteceu com esse jogo. Esse jogo foi 2-0, o primeiro gol saiu aos 15 minutos, então a gente teria um green na linha de 10. Cadê aqui? Um green na linha de 10 e um red na linha de 15 minutos. E aí, com isso, a gente fecha a nossa análise e agora vamos dar uma olhada lá naqueles jogos que eu falei para vocês, que eu fiz aqui em cima, né? As alavancagens exponenciais eu vou explicar um pouco mais sobre elas. E aí a gente chega aqui, né, em gols acima de 1,5, que foi a primeira alavancagem que eu fiz nesse jogo aqui. E eu peguei nesse jogo uma odd de 2,70 fazendo alavancagem exponencial. Eu sempre falo para você, meu amigo, faça alavancagem exponencial. Separe a aprovação que você fez pré-live e pegue ao vivo, você vai conseguir ser mais lucrativo. Por quê? Porque você depende apenas de uma variável, você não encheu o seu bilhete de coisa. Para você chegar em uma odd de 2,70 pré-live, você tem que ter uma tripla, no mínimo ali, ou uma dupla com risco maior, ou seja, é muito melhor você fazer apenas uma variável de entrada, um bilhete único e pegar ao vivo. E vamos aqui para o próximo jogo, que foi o jogo que eu falei para vocês que eu peguei um head, né? Foi fazendo também gols acima de 1,5. Eu peguei a entrada mais ou menos por aqui, ó, 67 minutos, 65 por aí. Era uma odd 2,40, uma odd muito boa e o risco não era alto. Por quê? Porque já tinha saído um gol. O jogo já estava 1-0, precisava só de sair mais um gol. E foi assim, bizarro, porque foram muitas oportunidades, muitas mesmo. Deixa eu tentar mostrar as estatísticas aqui. Pronto, vocês podem ver, 12 finalizações, 8 finalizações no gol, o outro aqui é 7 finalizações, 4 no gol. Isso aqui é muita finalização para ficar um gol só na partida. E ainda tem o que eu expliquei, né? Torneio over, variável boa, percentual boa. Era uma entrada que valia a pena pelo risco-retorno, entendeu? Não veio, beleza, mas a outra veio. Aqui uma já cobre a outra. Tá entendendo, né? E aí, vamos para as próximas. Que a gente tem aqui em time certo ou empate, né? Que eu falei para vocês, ó. Cadê? Foi no jogo... Cadê ele? Aqui, foi no jogo do Düsseldorf. Eu peguei aqui Düsseldorf acima de 1,5 com uma odd de 2,60. Tá aqui aparecendo para você na tela, você tá vendo aí. E eu peguei a entrada, né, como eu falei, depois que o Düsseldorf já tinha feito um gol, ou seja, ele precisava fazer mais um, né? E foi o que ele fez, logo depois ele vacilou e tomou o empate, né? Mas enfim, beleza, ele fez aqui aos 83 minutos e eu peguei uma odd muito boa, 2,60. E aí a gente tem o quê? 2 greens e um red. Eu vou deixar na tela todas as entradas daqui a pouquinho para você ver como foi que ficou no final das contas. Próxima entrada foi no jogo que eu falei para vocês. Qual foi ele? Aqui, meu Deus, cadê? Foi o jogo do Ghent. Aqui, esse jogo aqui. Vamos lá. Deixa eu até tirar isso daqui, né? Porque a gente já tá em outra... E é a mesma entrada que eu fiz no jogo do Düsseldorf. Casa mais 1,5, Ghent mais 1,5. Tá percebendo que é a mesma lógica? Eu explico para vocês, eu não sei se vocês estão pegando, se vocês estão fazendo, se vocês estão entendendo, eu espero que sim, né? E aí, o momento que eu fiz essa entrada, novamente, foi por aqui, aos 70 minutos, 65, mais ou menos, eu não lembro exatamente o número da entrada, mas uma odd de 2,50, odd também muito boa. Tá vendo que todas as odds são acima de 2, né? Eu busco acima de 2, às vezes eu busco até acima de 2,50, às vezes eu busco ali 2,10, às vezes 1,90 ainda vai, mas acima de 2 para alavancar exponencial é muito bom. E aí, próximo jogo que eu fiz entrada foi qual? Que eu falei para vocês? Em escanteio, não foi? Que foi esse jogo aqui. Que foi, cadê? Aqui, ó, o CRB e Avaí. E aqui a gente tem uma odd nada mais, nada menos de 2,70 em mais 9,5 escanteios. Aqui já era uma entrada um pouco mais arriscada, você vê que bateu no limite, né? Foram 10 escanteios na partida. E quando eu fiz essa entrada, tinham 8 escanteios na partida, ou seja, tinha que sair o 8,5 e o 9,5. Entendeu? Já era quase no final do jogo,
tava uma odd muito boa, risco-retorno era bom. Era um pouco mais arriscado? Era. Por quê? Porque eu busquei um pouco abaixo da média geral. E para um torneio neutro já fica mais arriscado, tá entendendo? Mas você percebe que como o dia já estava sendo bom anteriormente, eu tenho margem para conseguir me arriscar um pouco mais. E aí, mesmo arriscando mais, a gente pegou um green muito bom, odd 2.70. Vou deixar agora na tela para vocês todas as entradas que foram feitas para você ver no final das contas como que ficou. E aí você pode ver que foi apenas um head na sexta-feira pegando a alavancagem exponencial, ficando bem positivo. Hoje, sábado, não está sendo um dia muito bom. No vídeo de amanhã eu vou mostrar para vocês. O dia hoje está bem complicado. Eu até avisei pro pessoal que esse sábado ia ser bem difícil. E que na sexta-feira também foi um pouco mais difícil. Eu falei até pro pessoal, atenção especial nessa sexta. Temos aparentemente alguns confrontos mais complicadinhos. Fiquem atentos, foi também uma semana de muitas copas e tudo mais. Ou seja, tudo isso aqui pesa um pouco. E aí, dê preferência ao vivo, né? Como eu falo aqui, fique sempre de olho nas possibilidades de entrada ao vivo. Sempre, que é exatamente isso que eu estou mostrando para vocês aqui. É exatamente o que eu explico pro pessoal dentro do Jaco Friends, dentro do nosso Telegram. Beleza? É isso aí. Te espero no próximo vídeo, que dessa vez vai ser analisando os jogos de sábado, que eu já adiantei para vocês que não está sendo um dia muito bom. Te vejo lá.